Muito bem, estamos de volta para começar a nossa edição, uma edição especial, eu considero uma edição onde nós vamos aqui abordar algumas coisas importantes, desde conteúdo a estratégias, a entrevistas que fizemos com algumas pessoas, uma viagem que foi feita recentemente por alguns moçoroenses, a região da Califórnia, São Francisco especialmente, conhecido como Vale do Silício. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas antes disso, eu quero conversar com você sobre autodesenvolvimento. Vivemos numa era em que o desenvolvimento, por amor ou pela dor, praticamente tem que ser uma decisão sua, tem que ser decisão minha. Não dá para terceirizar o meu desenvolvimento para uma escola, não dá para terceirizar meu desenvolvimento a um professor. Todos esses entes, essas instituições são fantásticas e nos auxiliarão. Desenvolvimento certamente vai ter que ser um gatilho e um locus de decisão interno. Antigamente se falava muito de que o autodidata era até tratado como uma espécie de um ser iluminado, era um gênio, quando alguém dizia que fulano tinha que ser autodidata. E hoje é a regra do século XXI. Nós precisamos ser autodidatas, precisamos estar estudando, estar buscando constantemente. Para falar sobre isso com vocês aqui comigo, está aqui o doutor Hernani Pinheiro, a quem eu agradeço ter aceito o convite para a gente falar um pouquinho sobre isso. Então já deixo aqui, já vou passar aqui a palavra para ele, para que ele aborde um pouquinho para nós o autodesenvolvimento através, tem muitas formas, mas certamente tem uma que ele gosta muito, ele vai falar, que é através da leitura. Seja muito bem-vindo, doutor Hernani, é uma honra recebê-lo aqui. Obrigado, Radamés, é um prazer estar aqui falando a você e a toda a sua grande audiência do Armazém do Sucesso. De fato, o que você diz é algo que agora é a regra. A regra é você, pelos seus próprios meios, por sua própria vontade, decidir ser excelência. Você tem que crescer, se desenvolver às suas custas. E, inclusive, no que você falou da educação, cuidado para a sua escolarização não atrapalhar a sua educação. Porque muitas vezes a escola, ela tem aqueles rituais e tem aquelas métricas, como, por exemplo, dizer que você é tal coisa com um papel. E na vida real você tem que saber aquilo que importa para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Não é um papel que vai lhe garantir os bons resultados, mas sim aquilo que você é. Não é aquilo que você tem, ou o que você faz, ou o que você sabe através da escolarização, mas aquilo que você é, aquilo que você, como disse, foi autodidata, você se construiu. O ser humano tem que ser aquela pessoa que agora se próprio edifica, né? Se constrói. Então, existem muitas formas, e essa da educação pelos livros é a principal, porque, inclusive, a internet, que é uma boa fonte de informação, mas tem um viés negativo, que é a fragmentação. Quando você procura uma informação pela internet, é uma informação geralmente fragmentada. E o livro é como se você estivesse vendo alto, você vê tudo, né? É uma visão holística, você consegue ver em profundidade. É por isso que a educação por livros é superior e muito ao que você pode pegar nas fontes da internet, por melhores que sejam. Então, para você perceber essa grandiosidade da educação pelos livros, eu trouxe algumas dicas de leitura naqueles pontos que eu considero fundamentais para a existência humana. Geralmente, quando uma pessoa se diz assim, fulano e tal é resolvido, ele é resolvido nos pontos fundamentais da existência humana, que são 5. Basicamente, a sua vida financeira, a sua vida profissional, os seus relacionamentos, a sua saúde e a sua espiritualidade. Quando uma pessoa tem um problema, geralmente é nessas áreas, né? Dificilmente ele consegue estar bem em todas as áreas. Então, como dica de leitura, por exemplo, certamente vários livros que você conhece, por exemplo, nas suas finanças pessoais. O melhor que eu já li é aquele clássico de Robert Kiyosaki, o Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre. Porque os homens ricos ensinam seus filhos sobre negócio, né? Sobre dinheiro. Então esse é um ponto fundamental para você que quer se autodesenvolver na sua vida financeira, começar por um livro clássico como esse. O outro ponto, o profissional, eu não trouxe um livro, mas uma dica, porque cada um tem a sua vida profissional. Você que se dedica a qualquer área de atuação, não é obrigado a ser um curso superior, qualquer área, você deve procurar se informar a respeito de quais são os 5 melhores livros da sua área. Passe muito tempo buscando isso.
Quais são? Pergunte às pessoas, procure na internet quais são os 5 melhores livros e leia. Quando você ler esses 5 melhores livros da sua área, com certeza você vai poder conversar com qualquer pessoa do seu ramo. E independente, posso fazer aqui uma observação, e independente desses livros serem ou não aqueles que estão na grade curricular da sua faculdade, né? Pode ser ou não, porque tem livros que às vezes não é colocado claro. lá, mas são livros fantásticos, ótimos. Justo. Concorda? Concordo. E um detalhe a mais, você tem que saber, são os 5 melhores livros, aí você tem que saber qual é a complexidade deles, porque você deve começar pelo menos complexo. Não só o livro em si, mas a sequência com que você lê é importante para o seu autodidatismo, né? Então, saiba qual é a sequência, qual o menos complexo para o mais complexo. O outro ponto que é os seus relacionamentos, né? É um ponto fundamental, os relacionamentos e os outros. Para exemplificar, eu trouxe esse clássico, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Bem no começo ele diz assim, não reclame, não lamente, não culpe, não julgue, não condene, né? Então, se o seu vizinho não vota no seu candidato, então não se importe com o que ele pensa, não vá tentar mudar daqui para amanhã. Aceite o que a pessoa é, não reclame, não culpe, não condene, viva a sua vida, construa a sua história, não se importe com a opinião dos outros, né? A respeito de temas como esses, polêmicos inclusive. Então, este é um clássico da literatura sobre como melhorar seus relacionamentos, como fazer amigos e influenciar pessoas. O outro ponto importante que eu citei, que é a saúde. A saúde é muito vasta, são muitos temas, e aí eu trouxe uma coisa que é geral. Recentemente, esse ano, o Reino Unido, o primeiro-ministro do Reino Unido disse que nós vamos ser, lá o Reino Unido, a maior nação mindfulness do mundo. Então, eu trouxe um livro de mindfulness, que aqui no Brasil chama-se Atenção Plena, mas existem vários outros livros. Eu indico para a sua saúde física e mental você se dedicar a um tipo de meditação, porque existe mais de 1000 tipos, mas essa aqui, Atenção Plena, o que os ingleses chamam de mindfulness, é a mais indicada, é a que tem mais comprovação científica para você melhorar a sua saúde física e mental. Então, eu ia perguntar isso porque o Dr. Hernani é psiquiatra, então ele tem uma vasta experiência, conteúdo e conhecimento de diversos métodos. E a meditação, quando se fala de meditação, ainda existe um estigma ou um paradigma ou algum conceito que se associa meramente à perspectiva religiosa. Não. E a meditação, queria que você, aproveitando esse ensejo, como psiquiatra você indicando, esse livro ajuda nesse processo. Essa é uma questão que é uma preocupação nossa, porque nós lidamos com pessoas que são de várias religiões diferentes. Por exemplo, aqui em Mossoró tem quase 200 budistas. Aí tem gente que é cristão evangélico, é católico, tem gente que é ateu e outras mais, né? Tem até, parece que tem 3 muçulmanos, não, judeus. Tem os judeus também aqui. Então, quando eu falo para os meus pacientes, e uma dica como essa, eu indico uma meditação que não tem nenhum conteúdo religioso, né? Esse tipo mindfulness é a atenção plena, é para melhorar a sua atenção, não tem nenhum conteúdo religioso. Então as pessoas podem ficar tranquilas, você que é evangélico, que é católico, que é o que seja, não tem nada a ver com religião, embora isso, a meditação é frequente em muitas religiões do Oriente, mas como eu digo, são mais de 1000. E aqui é um tipo que não tem a ver com isso, que tem comprovação científica de que dará resultados na sua saúde física e mental. A atenção plena, porque nós temos grandes problemas no mundo hoje. Um dos maiores problemas é a falta de tempo e de atenção. São as duas que mais faltam no mundo hoje, tempo e atenção. E aqui é uma para ajudar você nesse ponto, que é a atenção. Muito bom. Um outro ponto, que é o quinto, que eu falei, que é outro ponto fundamental no ser humano, é a sua espiritualidade. Eu também trouxe um livro que vai ser útil não apenas para quem é religioso, é a Bíblia, mas só que um livro específico, o livro dos Provérbios. Um ateu pode educar seu filho baseado nos Provérbios, né? Porque é o que tem lá, a maioria não tem nada a ver com religião. É um livro de sabedoria, humanos, de filosofia, valores humanos, questões éticas, morais, né? Então, com certeza, mesmo que você não seja cristão, você pode se deter nesse livro dos Provérbios, na Bíblia, e você vai conseguir seu desenvolvimento pessoal e profissional mais fácil e se equilibrar num dos pontos fundamentais dos 5 que eu lhe falei, que é a sua vida espiritual. Se a gente visitar, se a gente for agora a tribo mais antiga, ou aquela que não aceitou civilização, né, que tem algumas, né, inclusive na Amazônia, tem grupos que não aceitaram o contato com a civilização. É uma característica humana a espiritualidade.
você vai encontrá-lo desenvolvendo alguma espécie de relacionamento espiritual, com uma árvore, com um rio, com o sol, com alguma coisa. Viktor Frankl, um psiquiatra, inclusive, que eu gosto muito dos livros dele, ele tem um livro que ele chama assim, A Presença Ignorada de Deus. É um livro incrível. Nesse livro ele diz que, assim como todos nós quando nascemos, nosso umbigo é uma parte da mamãe que ficou na gente. É um pedacinho da mamãe que ficou na gente, está aqui. Ele diz que o ser humano, o espírito humano, é um pedacinho de Deus que ficou na sua criação. Eu acho muito interessante isso, porque isso demonstra que essa característica espiritual de contemplar das questões existenciais, de se identificar com o ser humano, de ajudar outros, são questões que não são muito do mundo material, alguma coisa que transcende. Ele diz, é porque existe essa presença ignorada, portanto, deliberada pelo próprio nome de ignorar, mas ele está lá. É como o umbigo que a gente tem. Quer dizer, revisando aí rapidamente para nós as 5 áreas e sugestões aí, para o pessoal pegar e já partir para a ação. A sua vida financeira, Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. A sua vida profissional, você procurar os 5 livros mais importantes da sua área e estudar numa sequência do menos complexo para o mais complexo. A sua vida, seus relacionamentos, o livro Como fazer amigos e influenciar pessoas. E a sua saúde, o livro de meditação, tipo Atenção Plena, os ingleses chamam de Mindfulness. E o 5º ponto, a espiritualidade, que eu recomendo um dos livros da Bíblia, Provérbios, porque é indicado para quem, inclusive, não é cristão. Né? Esses são os 5 principais. Você tem que ter uma sequência para você saber lidar melhor e conseguir o progresso que você deseja mais rápido. Por exemplo, algumas estratégias. Eu me presenteio no meu aniversário todos os anos com a leitura de um clássico. Por exemplo, eu trouxe 2 dos últimos 2 anos. No dia do meu aniversário, eu escolho um livro pequeno e me dedico a ler. É um presente que eu me dou. O melhor da literatura universal. Por exemplo, este aqui foi o deste ano, há 2 anos, Sófocles. Sófocles é o maior dramaturgo grego dos antigos, não esse grego agora, que esse grego não está com nada, mas os antigos sim. Édipo Rei é um dos clássicos de Sófocles, é um livro fantástico que merece ser visitado. Nesse livro conta a história que o pai e a mãe, sabendo de uma profecia que o filho homem mataria o pai, né, e casaria com a mãe, então eles resolveram matar o filho, entregaram uma pessoa para matar porque eles não tinham coragem de matar. Só que o cara não matou, entregou a outra pessoa. E por acaso, essa criança foi criada por um rei de uma cidade vizinha. E depois, por arte do destino, ele se encontrou na estrada com o pai, que não sabia que era rei, matou o pai e fugiu. Depois foi para a cidade do pai, casou com a mãe, tudo sem saber. E no final ele descobriu tudo, né? E ele disse, aí ele se cegou. Ele se feriu nos olhos e se cegou e disse que não precisava ver. Porque ele casou com a mãe, matou o pai e não viu nada. Aqueles olhos não serviam de nada. Então ele disse, eu vou ficar cego, porque o essencial os olhos não veem. Né? Interessante. Este aqui foi o que eu li esse ano, Otelo, de Shakespeare. Esse aqui é um clássico, tem um personagem muito engraçado, o Iago. Ele é o personagem principal. E para você saber do conteúdo, uma certa vez ele disse assim, quão pobre é o homem que não tem paciência. Então a paciência, saber esperar, ter autocontrole são pontos fundamentais para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Então, uma estratégia para você, se presenteie com um clássico, escolha os melhores livros, os clássicos. Se você é alfabetizado, mas não lê coisas de boa qualidade, você está desperdiçando suas potencialidades, né? E vai conseguir, com certeza, melhores resultados se você ler os clássicos da literatura. Essa é uma estratégia. Tem mais 2 aqui, eu tô vendo que ainda tem mais 2. Esses aqui são meus, os 101 Pensamentos Espertos e o Sucesso Emocional e Profissional, que eu vou doar aqui para você fazer um sorteio entre os seus telespectadores. Opa! Quando você vai ler um livro, você tem que ter um propósito. Por exemplo, você vai ler um livro para se entreter, para se divertir, ou você vai ler um livro para um concurso, para uma prova do vestibular, ou você vai ler um livro para escrever outro livro. Uhum. Sempre que você for ler um livro, pense, qual o propósito meu em ler esse livro, né? Sim. E se for, por exemplo, fazer outro livro, você vai ter que se basear em muitos outros para compor isso. Isso é uma outra estratégia que eu digo com relação à leitura. Uma outra estratégia, é aqui escondida, eu dou para a Radamés ver, que eu sempre ando com a bandeira do meu estado, o Rio Grande do Norte. E
eu trago a bandeira porque eu acho que quando eu coloco essa bandeira aqui, tem alguém que está com uma baixa autoestima, que acha que nasceu numa pequena cidade do interior do Rio Grande do Norte e que ele não pode crescer, ele não tem oportunidade, o meio não é favorável, mas não importa as suas condições, o que importa são as suas decisões. Se você é lá da pequena cidade do interior do Rio Grande do Norte, se você decidir ser excelência em sua vida, ninguém vai te impedir. Porque a única coisa que você precisa fazer para ser excelente é você desejar e pôr em prática esse seu desejo, a sua vontade, né? Então eu recomendo que você encontre um símbolo. Este é o meu símbolo. Eu ando com esse porque eu acho que eu não posso decepcionar o Rio Grande do Norte. E ainda quero encorajar outras pessoas que acham que não estão em boas condições, para que ele tenha certeza que o que ele tem, se ele tem os braços, as pernas, a cabeça, já é mais do que capital suficiente para isso. E se ele não tiver um braço ou uma perna, mas ele tem a mente, ele está pensando, e no mundo da informação, ele já tem mais do que suficiente, que é o seu pensamento, as suas ideias. Uau, muito bom, muito bom. Eu agradeço demais, doutor Hernani, a sua contribuição. Gente, aí vamos lá. Ele trouxe aqui 2 livros para a gente sortear. Então, vai funcionar da seguinte forma. Vocês vão entrar agora na fanpage da TV Cidade Oeste. Entra agora lá e o critério é único. Você vai dizer qual é o livro que você está lendo ou qual o último livro que você leu. Coloca lá teu nome, diz qual livro que você está lendo ou o livro que você acabou de ler recentemente. Dentre todos esses que colocarem nos comentários lá o livro que está lendo, ou que leu, coloca lá o livro, a gente vai fazer um sorteio no final do programa para os que participarem na fanpage, tá bom? Tá feito o desafio, muito obrigado. Obrigado. Né? Muito obrigado, sucesso emocional e profissional, isso aqui é fundamental. E os 101 pensamentos espertos, essenciais para você subir de nível. Esse é um tipo de literatura que os ingleses chamam de Smart Think, o pensamento esperto. E eu coloquei no título do livro isso, que é uma ideia para que você põe em prática e ter resultados positivos na sua vida imediatamente. O livro Modus Operandi, já aprende, já põe em prática, já vai colocando. Eu gosto muito desse tipo de livro. Eu gosto muito desse tipo de livro. Você já lê, ele já faz você fazer alguma coisa. Né? Os outros livros também de pensamento, muito bom, mas eu gosto muito desse livro que também faz isso. Então, aqui encerramos nosso primeiro bloco. Ele falou uma coisa aqui que nós vamos puxar daqui a pouco, sobre a questão da espiritualidade, da meditação, porque uma das pessoas que nós conversamos lá no Vale do Silício falou isso para nós, que o Google tem investido pesadamente em meditação em seus funcionários. Nós destinar porque eles estão tão longe, eles se dão muito bem, são tão criativos. Nós vamos falar isso daqui a pouco, puxar um pouquinho mais de alguém que falou conosco lá no Vale do Silício. Muito obrigado. Obrigado. E você quer deixar algum contato, alguma atividade que você faz para o pessoal entrar em contato? As minhas redes sociais são o meu próprio nome, Hernani Pinheiro, assim começa com E e termina com E, Hernani Pinheiro. Lá eu tenho meu canal no YouTube, meu Facebook, e eu falo sobre esse assunto. Eu sou um homem de um assunto só. É o nosso desenvolvimento pessoal. Você tem que querer ser uma pessoa melhor e existem os meios para isso. O Francis Bacon, filósofo inglês do século XVI, ele diz: conhecimento é poder. Para você chegar onde você deseja, você vai ter que saber informações e conhecer as pessoas certas para chegar no nível que você considera importante para a sua vida.